Olá, olá, mãe. Sandra Luz aqui com vocês, terapeuta vibracional e sistêmica, e estou trazendo hoje mais um episódio de Papo de Mães. E a nossa conversa hoje ela se centra sobre um trabalho da Elisama Santos, uma autora que trata muito sobre comunicação não violenta, e ela tem uma publicação chamada Conversas Corajosas, né? E achei interessante porque no primeiro capítulo do livro ela trata exatamente da questão da mãe, da mulher, né? As diferenciações entre homem e mulher e o quanto muitas vezes a mulher não tem tanta coragem quanto o homem tem, porque desde criança o homem é colocado a se mostrar o destemido, né, o corajoso, e a mulher era sempre colocada. Não sei hoje que a gente está numa mudança aí comportamental, mas as mulheres, né, desde crianças eram as meninas que tinham que andar bonitinhas, as meninas que tinham que ter cuidado, né, e que tinham que estar sempre muito certinhas. E aí ela traz uma coisa que eu achei interessante, né, já puxando para a mãe, a mulher casa, vira mãe, né, e aí ela traz o exemplo dela mesma, Elisama, onde ela diz o seguinte, achei muito legal o próprio exemplo dela. Ela coloca aqui assim, né? Quando ela começou a ser mãe, né? Quando ela teve a questão do primeiro filho, né? Dos filhos, a maternidade. E aí ela traz uma coisa que eu achei muito legal. E deixa eu localizar aqui para passar para vocês que coisa interessante. Então, assim, ela começa a falar o seguinte, né, que a questão de ter o filho, né, de engravidar, vamos imaginar agora a gente está falando da mãe, ela engravida e passa a ser a pessoa que vai educar a criança, né, o pai também, mas a mãe tem um papel que já é um papel secular, de ser essa condutora, de fazer com que eles passem a ser filhos, homens quanto mulheres, eles passam por esse espaço da mãe. Então, e aí ela coloca o seguinte, que começou a escrever sobre as dificuldades dela de vida de mãe. E acredito que muitas mães também têm N dificuldades. E ela coloca, estava em casa com um filho de 2 anos e um bebê de 7 meses. Era o meu segundo puerpério e a maternidade estava bem longe de ser um mar de rosas com cheiro de jasmim que reinava nos compartilhamentos dos outros. E aí ela fala sobre as redes sociais, todo mundo mostrando a maravilha que é ter uma criança, os filhos, todos lindos, maravilhosos. E ela diz, ó, a realidade é, pelo menos a minha é outra. E aí ela coloca, eu amava meus filhos, não me arrependia de tê-los, mas não me sentia completa, plena e todas as coisas que dizem de boas, que as boas mães sentem. Escutei diversas vezes que era muito corajosa em falar tudo aquilo. E ela disse que na época não existia textos onde as mulheres tivessem mães, né? As mães tivessem essa coragem assim de falar. Apesar do amor pelos filhos, algo não a completava, né? E isso eu acredito que muitas mães sentem a mesma coisa, porque não vamos dizer que são todas, mas muitas mães, né, sentem um pouco isso. E aí ela começou a colocar, né? Lembro de um certo dia ter escrito que tinha gritado com as crianças até a garganta doer. Expliquei o que pensava, o que estava sentindo, o motivo pelo qual o grito explodiu como um pedido de socorro. Pouco tempo depois, uma pessoa querida me ligou. Como você tem coragem de escrever algo assim? Como você fala isso na internet? Você ensina sobre educação, não pode falar que agiu assim. Ela sorri, acolhe a preocupação da amiga e diz: quando eu faço algo errado, né, vou colocar aqui, ter consciência disso me faz cada vez melhor. Meus erros não mudam o meu valor. Né? Então, ela traz, como ela fala sobre também como comunicação não violenta, ela fala que mesmo quando naqueles momentos ela estava sendo violenta, é meu momento de gritar, eu preciso, né? E aí o que ela traz sobre a coragem, né? E aí ela puxa a questão da coragem nesse sentido, né? Muitas vezes a gente engole, né? Ela traz um caso muito interessante de um casal que a
a mulher foi para um lançamento de um livro dela e disse, olha, talvez eu não demore muito, porque meu marido para vir, não estava muito afim, está com a cara abusada. E ela se sentia, ela queria estar ali, mas sabia que não podia estar ali porque o marido não era o que ele queria. E aí ela sempre se questiona, né? Essa mulher, mãe, que foi criada de uma forma de que ela tinha que ser a boazinha, que ela tinha que aparecer sempre como a pessoa que está ali pronta para solucionar a vida de todo mundo e a sua própria vida, né? Então ela traz esses questionamentos. Temos um medo tão grande de olhar para o que vive em nós que nos agarramos à personagem que criamos para sermos amados e aceitos. Acontece que o mundo não se divide entre pessoas boas e pessoas más. Yang dizia que a totalidade não é a perfeição, mas o ser completo. Melhor ser inteiro a ser bom. Aprender que nosso valor não está no quanto nossas características são socialmente aceitas nos impulsiona a coragem de assumir todos os nossos lados. Ser inteiro é uma escolha mais corajosa que buscar a perfeição. Continua a autora, nenhum de nós nasceu duvidando do próprio valor, nenhum ser humano nasceu com medo de chorar demais e perdeu o amor do adulto que ele cuidava. Ao nascermos, simplesmente sabemos que somos maravilhosos como somos. E aí é interessante, né? Porque aí a gente pode falar um pouco, vamos dizer, sobre a questão da constelação sistêmica, né? A gente também consegue entender que o bebê, né, enquanto está na barriga da mãe, ele está, apesar de nutrido, ele se nutre da mãe, ele recebe da mãe, ele, né, as informações vêm da mãe, mas ele, quando ele chega ao planeta, ele chega ao mundo, né, que a porta se abre para a saída dele, esse ser pode ser um feminino ou masculino, né, energia feminina ou masculina, ele vem com o campo aberto, né, então até os 7 anos ele vai recebendo, né, recebendo as informações, né, se nutrindo daquilo que está ancorado na área, onde, na convivência dele, no ambiente dele, então ele se nutre da mãe, né? Então a mãe é que passa essas informações, a mãe passa e aí a gente traz a mãe, ela vem com os conhecimentos da sua ancestralidade, ela também vem trazendo o que ela aprendeu da mãe dela e hoje a gente já consegue ver, assim, a questão da consciência ela ampliou tanto que a gente já vai conseguir ver a mãe, né, a partir até inclusive quando ela faz uma constelação, ela consegue entender que o que a mãe dela fazia antes não necessariamente ela precisa fazer a mesma coisa. Ela traz essa consciência de que você pode ir à frente, você pode ir a mais, você pode modificar. E é interessante que a gente está no momento planetário, vou chamar assim, onde muita consciência está vindo à tona e as mães também começam a poder ter a oportunidade de se rever como mãe, né? E buscar encontrar aquilo que pode ser melhor para o seu filho, né? Então, e para si, ela começa a se olhar, é como se ela se olhasse no espelho e dissesse, não, eu também existo, né? A grande questão que eu trago, e assim, só como reflexão, é que ela consiga se ver, mas também não deixe de olhar, né? Olhe para si e olhe para as suas crias. Possa fazer esse olhar, né? Olhar para o campo, e o campo está onde está ela, né, no caso, e os filhos que ela trouxe ao mundo, né, que ela criou, e como ela quer essa criação desses filhos nesse momento. E onde ela está nesse momento na vida, em que ponto da vida, ela está no centro, ela está na lateral, em que ponto da vida ela está, e se ela está se satisfazendo como mãe, como mulher, né? Como profissional, se ela quiser ser profissional, deixa aí para vocês fazendo reflexões, para vocês analisarem, para vocês se verem onde as mães, onde elas estão de fato, né? E é isso, Sandra Luz aqui com vocês. Até o próximo Papo de Mães.